A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Que a graça transformadora, transbordante, inunde a sua casa nesta noite, em nome de Jesus. Aos visitantes, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É uma alegria de tê-los aqui conosco. Amém? Queridos, eu lutei e relutei, mas não teve jeito. O Senhor quis que eu pregasse essa palavra nesta noite. É uma palavra dura, mas eu entendo e compreendo que necessária para nós nos dias atuais. Mas antes eu quero ler algumas passagens antes de entrar naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. A primeira passagem que eu quero ler está lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao 3, que diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Diga comigo, mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Preste atenção no verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Repete comigo, todas as famílias da terra. Vocês estão aqui comigo, irmãos? O povo do Glória a Deus veio aqui hoje? O povo do Glória a Deus está assistindo o culto pelo canal do YouTube? Vamos repetir. Todas as famílias da terra. Anotem isso, irmãos. Todas as famílias da terra. Avancem um pouquinho mais. Lá no capítulo 18, um pouco mais à frente, nós vamos ler o verso 19, que vai dizer assim, um pouco antes: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão, notem, o nome dele não é mais Abrão, é Abraão. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim que guarde o caminho do Senhor e pratiquem justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Gravem também esta passagem, irmãos. 18, verso 18 ao 19. Preste atenção, irmãos. Um pouco mais à frente, lá em Efésios. Capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrem o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, queridos, diante dessas três passagens que eu acabei de ler para vocês, foi diante dessas situações que o Senhor me deu a palavra desta noite. O tema que eu coloquei aqui é continuidade geracional, ou bom é, coloque a sua casa em ordem. De novo, continuidade geracional.
Prestem atenção que eu li 3 passagens que falam sobre continuidade geracional. E o que me preocupa é exatamente isso. Como nós estamos instruindo os nossos filhos. E eu queria que você abrisse a palavra, que nós vamos entrar profundamente em Ezequias capítulo 20. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Pegadinha, hein? Tá esperto, né? Mas todos estão procurando Ezequias aí, né? Perdão, irmãos. É 2 Reis, capítulo 20. É só para ver se vocês estão aqui comigo. Amém? Me perdoe. É que essa passagem vai falar exatamente sobre Ezequias. 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos do 1 ao 11. Hoje nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, preste atenção na ousadia, irmãos. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, a Isaías, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao 3º dia você subirá da casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais, peguem-me uma pasta de figos. Eles a pegaram e puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? E aí Isaías respondeu com um sinal, este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Glória a Deus. Sabe, queridos, tem algumas lições que nós temos que tirar desse texto que nós acabamos de ler. Mas antes de nós tirarmos esta lição desse texto, nós temos que nos aprofundar no contexto de Ezequias, senão nós não vamos entender o que aconteceu. Qual o motivo de Ezequias ou de Isaías ter dito a Ezequias que ele tinha que colocar a casa dele em ordem? Ezequias, ele foi o rei de Judá no século 8. Foi ungido rei aos 25 anos de idade. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 1. Voltem um pouquinho. Olha só quem era Ezequias. No 3º ano do rei de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar.
tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi seu pai havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou os postes da deusa Azerá. Depois vocês continuem o texto, aí vocês vão entender quem que era Ezequias, escolhido, separado por Deus, para fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Ezequias, então, um pouco mais à frente, ele morreu com 54 anos. Ezequias, o seu nome significa o Senhor fortalece. O seu reinado foi do ano de 715 até 687 a.C. Apesar de não ter sido perfeito, totalmente perfeito, Ezequias, ele procurou obedecer ao Senhor e agradar. Tanto é que no verso 18, que nós acabamos de ver, que o Senhor viu graça em Ezequias. Foi um dos poucos reis que removeram de fato, como nós acabamos de ler, os lugares altos. Lá em 2 Reis 18:4 que nós lemos, vamos repetir. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neutizã, e até aquele dia lhe queimava incenso. Ezequias confiou no Senhor. O rei Ezequias foi como se fosse um reformador da época. Como assim? Ele purificou o templo, aliás, ele purificou e consagrou o templo, como também está descrito em 2 Crônicas, capítulo 29, dos versos 3 ao 19. Ele restaurou o ministério sacerdotal, restaurou a adoração no templo e incentivou o povo de Judá a adorar o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que o pai de Ezequias era Acás. Ele era um homem terrível, terrível. Era um homem que havia profanado o templo e por fim fechado as portas, interrompido o ministério de louvor e adoração, ou o ministério levítico daquela época. Está em 2 Crônicas, capítulo 28, 24. Avancem um pouquinho. 2 Crônicas 28, 24, que diz assim: Acás ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaço e fechou os portões da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Ezequias, ele era um homem de fé, ele era um homem ousado, ele confiava no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele seguia a lei de Moisés, ele entendeu e compreendeu aquilo que havia sido instruído, embora o seu pai não tinha sido um testemunho, não tinha sido um exemplo para ele, mas ele entendeu aquilo que Moisés havia ensinado. Ezequias também ordenou aos seus sacerdotes que se santificassem a fim de purificar o templo e de restaurar o culto conforme o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. O abandono da oração do templo daquela época pelo povo do Reino do Norte havia levado todo o povo de Judá ao cativeiro, e a profanação, o descaso por conta de seu pai Acás. Seu pai Acás, ele foi terrível, e por conta disso ele
trouxe disciplina para Judá, e Judá foi invadido pela Síria, por Edom e pela Filistia. O culto no templo era uma essência do povo de Israel. Aliás, não somente o culto, mas a adoração no templo era a essência do povo de Israel. E caso isso não estivesse em ordem, todo o resto estaria errado. Foi por isso que Ezequias foi levantado para destruir os postes ídolo que havia construído pelo seu pai. Vou repetir. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado que eu e você temos deixado para os nossos filhos? A gente crê que esta geração, assim dito pelo nosso pastor Caio, que nasceu em 1948, esta é a geração que vai ver a volta do Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. Assim eu creio. Mas se porventura hoje, eu e você, o Senhor nos chamar para viver na eternidade com Ele, o que você tem deixado para a sua família? Qual é o legado? Lembre-se que nós lemos, Ezequias era um homem que cultivou, um homem que entendeu, compreendeu, aplicou tudo aquilo que o Senhor havia dito para ele. Aprendeu de Moisés a sua lei. Mas um pouco mais à frente, nós vamos entender o que aconteceu com ele. Ezequias, ele também foi uma figura de grande importância para o livro de Reis, Crônicas e Isaías. E Isaías, ele vai repetir isso que nós acabamos de ler em 2 Reis, capítulo 20, a mesma história. São 7 capítulos que só vai falar do rei Ezequias, do seu reinado, de tudo aquilo que ele fez. E esses 7 capítulos estão em 2 Reis, capítulo 18 ao capítulo 20, que nós lemos. 4 capítulos, está lá em Crônicas, capítulo 29 até o 32. Eu considerei 7 porque, como eu disse, Isaías 38 vai repetir a mesma história de 2 Reis, capítulo 20. Todos esses 7 capítulos são dedicados a Ezequias. Nenhum outro rei, depois de Salomão, foi tão citado ou teve tanto espaço como o rei Ezequias teve. Quantas evidências ele teve diante da palavra do Senhor. E mais, detalhe, a maneira como o governo de Ezequias é descrito nos livros confirma que o seu reinado foi considerado um ponto alto, um ápice da história de Israel dentro da terra prometida, como o Senhor havia dito ao povo. Ezequias, aqui na história, mais precisamente em 2 Reis, capítulo 18, verso 1 a 16, que nós já lemos, ele é comparado como o segundo Davi. Em Juízes, capítulo 21, verso 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais reto. O Senhor levantava um rei, derrubava o rei, e as pessoas pediam rei. Então eles queriam fazer aquilo que davam na cabeça deles. E voltando para o texto que nós lemos aqui, vou repetir sobre legado, continuidade geracional. O texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11, o texto aqui é bem claro. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Aí eu faço uma pergunta para você. Como é que Ezequias, sendo Ezequias como ele foi, um homem que derrubou os altares, os postes ídolos, e aqui Isaías pede para que ele coloque a casa dele em ordem. Aqui o Senhor está dizendo sobre o futuro de Jerusalém. Se Ele está falando de futuro, então eu tenho que estar atento e preocupado com a próxima geração. Será que nós estamos preocupados com a próxima geração?
Nós temos que nos atentar a isso. E a palavra do Senhor vai dizer que depois da morte de Ezequias, quem assumiu o reinado foi o seu filho Manassés. E notem, Manassés assumiu o reinado do seu pai com apenas 12 anos. E a história da Bíblia vai dizer que ele foi pior que Satanás. Será que eu posso usar essa palavra? Foi pior que Satanás. E aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Como eu disse, ele tinha 12 anos de idade e reinou em Jerusalém por 55 anos. Olha só quantos anos de estrago o seu filho Manassés fez com Jerusalém. E até hoje, Jerusalém sofre essas dores. Até hoje sofre. O capítulo de 2 Reis, capítulo 21 de 2 Reis, observem que Ezequias era de fato Satanás. Olha só o que diz lá. 21, desculpa, Manassés. Obrigado pela correção. Capítulo 21, olha só o que diz a palavra do Senhor. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu tudo aquilo que o pai dele havia destruído, ele reconstruiu. Os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém. Aliás, que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Olha só como era o filho de Ezequias. Um homem que cuidou das coisas do Senhor, que colocou ordem na casa do Senhor, mas estava com a sua casa arruinada. Se nós pararmos para analisar, os filhos de Davi não eram diferentes. Haja vista que um filho de Davi dormiu com as suas esposas. Tramou com matar o seu pai Davi. Olha só a responsabilidade que eu e você temos sobre a nossa próxima geração. A palavra do Senhor, várias passagens bíblicas vai dizer: ensina o seu filho no caminho que deve andar. Vai ter algumas condições. Medite na palavra de dia e de noite. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Não há o que nós fazemos, se nós quisermos nos apropriarmos do reavivamento, como Ezequias fez naquela época, ele reavivou aquilo que estava destruído. Nós temos a responsabilidade de provar, de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, destruir os altares das nossas vidas. Nós temos que colocar a casa em ordem, para que o Senhor se agrade de mim e de você. A palavra do Senhor também vai dizer: o que adianta eu e você ganhar o mundo inteiro e perder a alma, e perder a nossa casa? Nós temos que nos atentar a isso. Não é só ganhar alma para Jesus, nós temos que cuidar do primeiro ministério, que é a nossa casa, que é os nossos filhos, homens, a nossa esposa, é o marido, os filhos, enfim.
Efésios vai listar lá a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, e filhos também, as suas responsabilidades. Eu tenho certeza que o rei Ezequias, ele ensinou o seu filho, e notem, detalhe, o seu filho Manassés, ele nasceu quando o Senhor havia dado os mais 15 anos de vida para ele. Porque se ele tinha 54 anos, e o Senhor havia dado mais 15 anos para Ezequias, então ele nasceu nesse período. Parece que o rei Ezequias não compreendeu, embora talvez tenha falado, a Bíblia não relata, tenha falado ao seu filho. Nós temos que tomar cuidado. Ezequias, lá no texto, quando o Senhor diz a ele: põe em ordem a casa, porque você morrerá, você não vai escapar. E o que Ezequias fez? Ele foi orar ao Senhor. Ele virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. E logo em seguida o Senhor respondeu à oração dele através de Isaías. Isaías, volte lá e diz que eu ouvi a oração do teu filho. O Senhor concedeu a ele mais 15 anos de vida para que ele colocasse a casa dele em ordem. Mas parece que ele não compreendeu, ele não entendeu aquilo, a oportunidade que Deus estava dando para Ezequias. E nós lemos no texto, no capítulo 21, que Manassés, como eu disse, foi pior que Satanás. Tudo aquilo que o pai dele havia destruído, ele reconstruiu novamente. 2 Crônicas, capítulo 6. Avancem um pouquinho. Como eu disse, nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Versos 16 e 17 diz assim. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 16 e 17, diz assim: Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente do trono de Israel, contando que os filhos guardem o seu caminho para andarem na lei como você andou. Ezequias, nesse texto que nós acabamos de ler, Ezequias ele foi ousado algumas vezes. Senhor, lembra de quem eu fui. E aqui o texto vai dizer: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias ele foi ousado por 2 vezes. Quando ele clamou ao Senhor, pediu para que lembrasse das promessas que Deus havia feito a ele. E Deus concedeu 15 anos de vida. Em Samuel, capítulo 7, mais um pouquinho. Samuel, capítulo 7, verso 7. Voltem um pouquinho. 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do 1 ao 17. Olha só a aliança que o Senhor fez com Davi. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor já lhe tinha dado o descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você.
Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei nenhum templo, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar meu povo Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora digo ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho, de trás das ovelhas ou de trás das malhadas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, eu darei descanso de todos os inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Esse procederá de você, estabelecerei o seu reino, e este edificará um templo em meu nome. Eu estabelecerei para sempre o seu trono, e serei por pai, e ele por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites dos filhos de Israel. Mas a minha misericórdia não o afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono estará estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, conforme esta visão, assim Natã falou a Davi. Esse era a aliança que o Senhor havia feito com Davi. E Ezequias estava exatamente lembrando desta aliança que Deus havia feito com Davi. Foi por isso que ele orou: Senhor, lembra-te da aliança que o Senhor havia feito com Davi. Eu também faço parte desta aliança, então me conceda. Ezequias não disse isso, quem disse foi Isaías, e concedeu 15 anos de vida. Deus respondeu à oração: volte e diga para Ezequias, príncipe do meu povo. Aqui, queridos, nós podemos tirar duas lições. Primeiro, o rei ele se recuperaria e adoraria no templo em 3 dias, como está escrito lá em 2 Reis, capítulo 20. Voltem lá no texto que nós estávamos lendo. E em segundo lugar, se os assírios voltassem a atormentá-lo, o Senhor defenderia e livraria Jerusalém dos assírios. Olha só o que está escrito lá em Isaías capítulo 37, verso 36. Estou finalizando, meu irmão. 37, 36 diz assim, olhem só, irmãos. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Sinaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e ficou
por lá. Apenas um anjo do Senhor derrotou 185 mil assírios. 185 mil assírios. E eu quero já caminhar para o final, eu queria chamar o pessoal do worship. Um pouquinho mais à frente do texto que nós lemos, do capítulo 20 de 2 Reis, Ezequias comete um segundo erro. E qual foi esse erro? Como nós lemos, acabamos de ler, que o Senhor mandou apenas um anjo para derrotar 185 mil assírios. Olha só no verso 12. Do capítulo 20 de 2 Reis. Segundo erro de Ezequias. O Senhor então havia acrescentado 15 anos de vida para ele, para que ele pudesse consertar a sua casa. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Como é que você recebe os inimigos na sua casa e mostra tudo que você tem? Ezequias parece que ele não tinha compreendido aquilo que o Senhor havia dito a ele, a oportunidade que o Senhor havia dito a ele, a continuidade geracional. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, olha só o profeta Isaías de novo, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou, o que eles viram no seu palácio? E Isaías respondeu, viram tudo o que há em meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não me mostrasse. Foi um tanto quanto arrogante, prepotente, de tudo aquilo que Deus havia feito para ele, mas ele não reconheceu. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio da Babilônia, ou seja, os filhos seriam escravos de novo na Babilônia, seriam eunucos. Mais uma vez, a palavra está dizendo sobre geração, sobre continuidade geracional. E cadê a continuidade geracional de Ezequias? Olha só o que Ezequias diz a Isaías. Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz em segurança. Olha só a arrogância de Isaías de não reconhecer aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia dito, feito. Provérbios, capítulo 11, verso 12. Desculpa, 11, 2. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Mais uma vez eu repito e digo, como nós vamos deixar o nosso legado, ou como estamos deixando o nosso legado para os nossos filhos? Será que nós estamos deixando ele fazer aquilo que eles bem entendem?
Será que não somos capazes de discipliná-los? Será que nós não somos capazes de colocar os nossos filhos nos seus devidos lugares? Hoje vemos e percebemos pais omissos que não querem instruir os seus filhos porque dá trabalho. Dá trabalho. Isaías diz para que Ezequias consertasse a casa dele. A casa que ele está dizendo aqui não é a igreja, é a minha e a sua casa. Nós temos a obrigação, a responsabilidade de chamar isso para mim e para você, e de não entregar para terceiros. Se eu e você queremos um avivamento do Senhor, nós temos que assumir algumas responsabilidades. E a primeira responsabilidade que o Senhor está nos dizendo nesta noite é: vamos colocar a nossa casa em ordem. Eu não sei você, mas eu sei o que eu preciso colocar em ordem. Então nesta noite eu queria te convidar a ficar em pé. Rogério, por gentileza, diminua as luzes. Sabe, queridos, embora Ezequias tenha sido ousado em todo o seu ministério, mas uma coisa ele esqueceu da sua casa. Ele foi um exímio adorador, ele destruiu todos os postes ídolo, mas ele esqueceu do principal, da sua geração. E hoje nós vemos isso. Nós estamos cuidando de tantas coisas, nós estamos fazendo tantas coisas, e esquecemos do principal, a nossa casa. A nossa casa. E eu queria finalizar, para nós cantarmos, para nós louvarmos e orarmos. Hebreus, não precisam abrir, capítulo 12. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. E não desanimem. Curve a sua cabeça, nós vamos adorar o Senhor. E você aí no seu lugar, só você e o Senhor sabe o que precisa ser consertado na sua casa. Você de casa, você e o Senhor sabe o que precisa ser consertado. E esta noite é uma noite de conserto, é uma noite de oportunidade que o Senhor me dá e te dá para consertar aquilo que precisa ser consertado. Então não perca esta oportunidade. Ore ao Senhor, busque a face do Senhor e deixe Ele falar no seu coração. Vamos adorar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Apresente aí para o Senhor o que precisa ser mudado.
Apresente aí para o Senhor o que precisa ser transformado. Apresente aí para o Senhor aquilo que precisa ser liberto na sua vida. Coloque a sua casa em ordem em nome de Jesus. Não dá para continuar como está. O Senhor te chama nesta noite. Arrume, organize a sua casa. Ore pela sua casa. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame na presença desse Deus. Eu tenho certeza que Ele te trouxe aqui porque algo tem para ser transformado na sua vida. Assuma a sua responsabilidade. Se hoje o Senhor te chamar para viver com Ele, como é que vai viver os seus filhos? Como é que a sua família vai te olhar? Como é que a sua família vai te reconhecer? Vai lembrar da sua história? Você tem que deixar um legado. O Senhor nos deixou um legado. O Senhor nos deixou algo para continuar fazendo. Essa é a minha e a sua responsabilidade. E que nesta noite você entenda e compreenda que o Senhor vivo está. Que o Senhor reina na minha e na sua vida. Pare de entregar a responsabilidade que é sua para as outras pessoas. Mulher, pare de entregar a responsabilidade que é sua para o seu marido ou para a sua mãe. Homem, pare de entregar a responsabilidade que é sua para ler a palavra, orar, buscar ao Senhor com a sua esposa ou até mesmo com o filho. Filhos, nós temos a responsabilidade de honrar os nossos pais, de obedecer aquilo que foi dito. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Pai, nós te louvamos nesta noite. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, ó Pai. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor, que separa juntas e medulas a carne do espírito, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, continuar gerando em nós o temor e o tremor, gerando em nós o desejo de te buscar, gerando em nós, ó Pai, o desejo de te adorar, gerando em nós, ó Pai, o desejo de a cada dia se arrepender dos nossos maus caminhos. Pai, nos leva em paz, nos leva em segurança, Senhor, que nós possamos nos apropriar daquilo que foi ministrado, daquilo que foi pregado, daquilo que foi adorado nesta noite, Pai, porque o único que é digno de honra, glórias e louvores é o Senhor, Pai. Só o Senhor é digno, só o Senhor tem que ser adorado. Pai, se há algum ídolo no nosso coração, se há algo que tem tomado o seu lugar de direito no nosso coração, nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus nós entregamos, nós, Pai, derrubamos, ó Pai, os altares de adoração que não são os do Senhor, Pai. Nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar à essência, nós queremos voltar ao princípio de tudo, Senhor, e clamamos a Ti para que o Senhor nos constranja com o Seu amor, nos leva, Senhor, em paz, nos leva em segurança, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a eterna consolação, que a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, esteja com você hoje e eternamente.
Deus os abençoe e vão na paz. E você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja abençoado, seja tocado, transformado pela palavra, em nome de Jesus.